tarde a todas e a todos. Nyande Carucho. Eu gostaria de iniciar a minha fala com uma passagem que eu recebi de um amigo historiador, que me enviou recentemente, do Deleuze, e que eu acho que cabe muito ao momento que a gente está vivenciando hoje. Vai ser em espanhol. Experimentem, pero no dejen de tener en cuenta que para experimentar hace falta mucha prudencia. Vivimos en un mundo más bien desagradable en el que no solo las personas, sino también los poderes establecidos tienen interés en comunicarnos afectos tristes. La tristeza, los afectos tristes, son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar. Y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en esclavos. No es fácil ser libre, huir a la peste, organizar encuentros, aumentar la capacidad de actuación, afectarse de alegría, multiplicar los afectos que expresan o desarrollan un máximo de afirmación. Eu acho que essas palavras elas têm muito a ver com o momento e tem muito a ver também com a história do projeto e um bocado do que eu aprendi com os Mibiá nesses 10 anos de relação e de amizade que eu tenho com o Verapotã e com todas as pessoas que ele trouxe para a minha vida, né? E também, de certa maneira, me levou até a sua vida. Então, eu vou tentar fazer uma fala contando um pouco dessa história, né? Dessa trajetória que faz com que hoje nós estejamos aqui. E tem a ver com esse momento porque a história desse livro começa também com uma história triste, né? Com uma história de um grupo de pessoas, de uma família que é desalojada de maneira bastante violenta pelo Estado, ali da região de Eldorado Sul. E foi assim que eu me aproximei dos Guarani, né? Com o interesse de alguma maneira trazer a fotografia como uma ferramenta, como algo que pudesse estar contribuindo numa interlocução e numa compreensão um pouco mais aproximada, aberta, interessada no que significa ser Guarani, no que significa ser indígena, né? Bom, como eu comentei, então esse projeto inicia dessa maneira, né? Eu me aproximo então dos Guarani dessa forma, de modo a acompanhar um grupo de antropólogos da URGS, o Gustavo, o Guilherme e o Luiz, né, que haviam estado então nesse acontecimento. Então, viajando por diversas aldeias no Rio Grande do Sul, de modo a escutar as histórias dos velhos que haviam vivido naquele lugar que eles haviam sido retirados, né? Nesse processo, que durou mais ou menos quase um ano, de visitando algumas aldeias e realizando algumas fotografias, eu me vi assim com uma certa quantidade de material e sem saber muito o que fazer com isso, né? Eu estava mais interessado em realizar essa vivência do que necessariamente pensar aonde isso vai levar. E conversando com uma dessas pessoas, com esse grupo de pessoas, né, surgiu a ideia de estar realizando um projeto de um livro, né, que não fosse apenas uma exposição, por entender que a exposição cumpria um papel muito efêmero, e a gente identificou que, basicamente, inexistiam obras fotográficas que tratassem de etnias na região sul-sudeste do Brasil. Então, isso também fala muitas vezes, do imaginário que existe, de que parece que só existe indígena na Amazônia. Isso é de interesse, muitas vezes, quando a gente tem diversos povos originários em diversas outras regiões do país. Nesse processo, então, a gente chegou, né, a essa ideia de que, e muito pertinente, muito coerente com o que a gente queria fazer, de que esse livro pudesse ter a autoria de um Guarani, né? Então, nesse processo, eu e o Verapotã fomos apresentados e comecei, então, a tentar ensiná-lo a fotografar, né? Na época, ele morava na aldeia do Cantagalo, na Tecoá do Cantagalo, mas, muito rapidamente, eu que me tornei o aluno, né? Tem muita coisa que eu vou falar, acho que vai somar com a tua fala, assim, né, com esse sentido da imagem, da beleza, né, do modo de vida, né, do modo de vida de alegrar-se, né, independente de tudo que aconteça,
é uma alegria que faz com que essa resistência seja possível, que eles estejam aqui até hoje, né? Então, por isso também que eu quis ler essas palavras do Deleuze no início. E eu me lembro quando o Verapotan me recebeu, uma das primeiras vezes que eu visitei, né, na sua aldeia, ele me fala algo que eu gosto sempre de compartilhar, porque foi muito o meu processo de entendimento com eles, né? Então, ele me diz que nós vamos te receber como uma criança, né, que está nascendo agora, porque o nosso mundo para ti é invisível, né? Tu precisa aprender a nos ver. E isso para um fotógrafo é algo interessante, no mínimo, porque nós trabalhamos justamente com isso, né? Com ver, né? E tentar entender as coisas além das primeiras camadas e buscar imagens com significado, com discurso. E nesse momento eu entendi que de fato eu tinha muito a aprender, né? Eu lembro, o Potan vai poder falar disso mais do que eu, mas lembro algumas vezes assim de fazer um belo retrato que eu imaginava uma bela imagem, mostrava para o Verapotan e para o Verapotan não significava absolutamente nada aquela foto, né? Então eu comecei realmente a me aproximar, eu acho, né, desse entendimento no momento que eu comecei a entender a maneira como eles descreviam o mundo, né? A maneira como eles descreviam a vida. Isso se deu uma vez, quando nós estávamos, acho que isso era 2009, nós estávamos na Tecoá de São Miguel das Missões, e tomando mate, assim, conversando com os primos dele, e eles chamam, né, nós brancos de Juruá, que é um sinônimo para homem branco, né? Mas aí eu perguntei, tá, mas o que isso quer dizer, né? O que quer dizer Juruá no final das contas? Na verdade quer dizer boca cabeluda, né? E aí eu fiquei pensando, isso tem alguma relação com mentira cabeluda, isso tem a ver com a palavra. E aí eu perguntei, tá, e como que vocês falam bom dia? Jaiwuju, não sei se eu falei certo agora. Tá longe, tá. A gente vai tentando se aproximar, né? E o que isso quer dizer, né? Porque é um sinônimo para bom dia. Aí eles me explicam, não, isso quer dizer mais uma vez o sol nos desperta. E boa tarde, né? Nhandekarúdio, mais um entardecer nos alcança. E isso fez eu me dar conta, e para mim foi muito importante esse momento, né? Que a maneira como eles descreviam o mundo, e tem a ver com a fala do Sérgio, né, que não é uma descrição de um mundo de objetos, né, mas uma descrição de um mundo de vínculos, né, de um mundo de relações. Então, as formas como esse mundo, esse modo de viver é descrito a partir deste recorte, que não é um recorte, na verdade, é um contínuo, praticamente, né? E nesse momento eu comecei a entender que fotografar os guaranis seria fotografar as suas relações, e fotografar o seu modo de vida mais do que qualquer coisa. E esse modo de vida, essa invisibilidade, talvez que ele falava, né, tem muito a ver com isso, né? A gente muitas vezes relaciona a identidade, né, nós brancos relacionamos identidade à aparência, a gosto, a coisas que a gente gosta de fazer, mas para eles a identidade está muito mais relacionada com um modo de vida, né? Então, complementando isso que eu estou colocando, que tem a ver com a maneira como o mundo é descrito, né? Eu comecei a perceber algumas coisas que foram muito significativas. Uma delas, por exemplo, é que as palavras fronteira ou limite não existem em Guarani, né? Então, quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente começa a perceber que, de fato, é um outro mundo, né? É uma outra descrição e uma outra experiência de estar vivo. Tecoá, né? Que é a maneira como eles chamam a aldeia, na realidade quer dizer lugar onde podemos ser aquilo que somos. Então, a descrição de um território ou um território está muito relacionado à construção identitária, justamente nessa relação com todos esses seres, né, que tu colocastes agora, que produz os corpos, que embeleza a fala, que traz essas potências para a fala, né? Então, a minha relação com eles, ela foi estreitando muito, e essa compreensão ela foi aumentando à medida que essas vivências foram acontecendo, e eu fui aprendendo cada vez mais essa forma de descrever, né, a vida, e a gente foi tentando trazer essa poética, né, essa maneira poética de descrever a experiência de estar vivo para essas fotografias. Então, o que vocês vão ver também, estão todos convidados, né, para a abertura hoje à noite, é importante ocupar os espaços, né, como nós estamos aqui ocupando hoje,
também lá da exposição. O que vocês vão ver na exposição, o que vocês vão encontrar no livro, é um modo de vida, né, que desperta com esse sol nascente, né, com essa divindade sol, e que faz, né, as matas soltarem essas fumaças, essas brumas, né, que são manifestações dessa divindade, que faz com que tudo seja vivo, e que está presente no modo de vida, que está presente dentro das casas, que estão também soltando essas fumaças pelos tetos, né, uma porosidade que está expressa na maneira como se constroem as casas. Então, me lembro uma vez mostrando as fotografias, né, para uma outra pessoa, e aí a pessoa, uma curiosidade, assim, mas as casas têm essas falhas nas portas, né, não entra chuva. Só que isso não são, essas não são falhas, né? Isso faz parte do entendimento da vida, né? Justamente dessa porosidade, né, dessas transmissões. Então, essa casa que tem uma fenda na sua parede permite que a luz do sol entre, toque a face da pessoa e desperte ela, né, com os primeiros raios de sol, né? Então a gente tentou trazer para dentro desse livro, né, desse projeto, dessas fotos, que a gente acredita também que tem a mesma vivacidade, né, que são vivas também essas imagens, tanto é que elas já estão se movendo há 10 anos por vários locais e proporcionando esses encontros, né? Mais do que uma exposição de fotos, a gente acredita que esse projeto, junto com a URGS, junto com várias instituições que se somaram dentro desse tempo, provoca esses encontros, né? Então, à medida que o livro, a exposição avançam, a gente vai tentando dar conta desse modo de vida, que é um modo de vida de circularidade, de movimento, então, que acompanha o modo de vida dos Guarani, né? Então, é um convite ao espectador para que experiencie essa vida em comunidade, essa vida em Tecoá, né? Desde o amanhecer até o anoitecer, passando por esses entendimentos, né, do que significa ser criança, do que significa ser adulto, do que significa ser velho, né? Eu não vou me aprofundar muito nessa parte cosmológica, porque eu acho que é muito mais interessante escutar o Verapotã falando disso do que eu, e abrir logo para uma conversa, que eu acho que é o mais interessante também, e aí a gente poder potencializar mais a nosso encontro, né? Bom, tem mais uma outra, eu vou fazer uma fala bem curta para a gente poder deixar mais tempo para a conversa. Tem um trecho de um livro chamado Estar Vivo, e que também tem muito a ver com o que o Sérgio estava comentando antes, é de um antropólogo chamado Tim Ingold, e ele cita os Koyukun no Alasca, justamente na maneira como eles descrevem o mundo, né? Então, abre aspas. Os Koyukun do Alasca invocam frequentemente os seres que habitam no mundo por meio de charadas, assumindo a posição subjetiva do ser a que se refere. O contador de charada descreve seus movimentos característicos como se o estivesse realizando ele mesmo, por meio de uma analogia com gestos humanos familiares. Como rajadas de vento, estes são movimentos fugitivos em um mundo-tempo no qual todos estão imersos e no qual nada nunca está parado. Em um desses enigmas registrado pelo padre jesuíta Júlio Geté, no início do século XX, o contador de charada imagina-se como um tufo de grama. A tradução literal é a seguinte: lá em volta, eu varri com o meu corpo. O contador de charada é uma vassoura, e a vassoura é a sua varredura. Ela varre o lugar ao seu redor, exatamente como as gramíneas murchas que ainda se vêem sobre as primeiras neves do inverno. Ao vento, as folhas de grama se curvam, de modo a tocar a neve, ainda macia e solta de quedas recentes, varrendo um pequeno remendo circular em torno do lugar onde estão. Com uma vivacidade e leveza do toque que supera os escritos de qualquer filósofo ocidental, o contador de charada Koyukun captura em miniatura a maneira como a multiplicidade de terra, céu e vento e tempo está concentrada na experiência de um habitante. Aqui, o mundo inteiro está em um tufo de grama. Eu, com essa passagem, encerro a minha breve participação para que a gente possa escutar o Verapotã e abrir para uma conversa que eu acho que vai ser o mais rico no momento. E só lembrando a vocês que na abertura da exposição a gente também vai realizar uma visita guiada, na qual a gente caminha por ali e dialoga com vocês também, tentando aproximar mais o sentido desse trabalho. Tá? Obrigado.